Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. É uma noite festiva, para mim uma noite de muita honra, muita alegria. Eu estou muito feliz e muito honrada de estar aqui, poder retornar a essa casa. É uma das maiores honras que o Senhor tem confiado ao ministério que Ele tem me confiado para este tempo. Aqui eu criei raízes, aqui Deus regou a minha terra, aqui eu carrego a bagagem positiva de tudo que serve, de tudo que é útil, de tudo que é bom, de tudo que me sustenta e que me mantém até hoje. Então, é bom rever rostos amigos antigos e perceber que Deus também tem feito coisas novas. Deus abençoe o pastor Eleomar Dionel. Amo muito. Deus abençoe. Pastor Helena Raquel, aleluia. Estão te chamando lá em Japeri, não tem nada para fazer lá não? Tinha que vir hoje aqui mesmo? Tinha que estar aqui até agora. Muito obrigada. Muito obrigada, André, Catiúça, Carla Regina. Irmão Edson, vez ou outra eu troco. Isso é o segurança do altar, não mexe com ele não. Estou brincando. Deus abençoe todos os irmãos, de perto, de longe. Eu sei que você veio aqui esta noite porque o Senhor te trouxe, amém? Não há expectativa em virmos a um lugar onde Deus não está, né? Bom é estar onde Deus está. Olhe para alguém e diga, foi o Senhor quem te trouxe. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a vida do nosso irmão ali que adorou. Quando eu cheguei, você estava adorando. Como se chama? Irmão Diego, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida, Letícia. Quando eu penso que não tem como Deus fazer algo assim, meu Deus, eu não sei explicar, gente. Eu ouço a Letícia adorar e eu fico me perguntando, Deus, por que o mundo ainda não conhece a Letícia? Porque dá na gente uma indignação, né? Mas o Senhor sempre me lembra as palavras que eu vejo refletidas sobre João Batista quando diz, e aguardou até a hora que deveria revelar-se a Israel, né? O anonimato protege, ensina, prepara e também é muito útil. Mas o nosso desejo, Letícia, é que todo mundo que já ouviu a sua voz pelo menos uma vez, a nossa vontade aqui é de fazer para todo mundo assim, ouça pelo amor de Deus, porque você faz parecer fácil uma coisa que não é fácil, com tanta graça que faz. Eu não tenho dúvida quando te ouço adorar que cantar é um dom. Deus abençoe a sua vida. Inclusive eu ia cantar um agora, mas para não te deixar sem graça. Deus abençoe os ministros de louvor e adoração dessa casa. Larissa, tem que avisar, Larissa. Você tinha que andar com a placa em cima da cabeça dizendo, cuidado, altamente perigosa. Prestes a dar uma combustão. Meu Deus. Falei, Jesus, mais um cadinho, vão ter que achar outro pregador para essa noite. O que, obviamente, aqui na Devip não seria problema nenhum. Mas porque eu falei, meu Deus, eu não estava preparada. A menina chegou do nada. Rebentou com as estruturas de todo mundo. Não sei a sua, mas estou com dor na costela até agora. Larissa, foi Deus quem te escolheu. Foi o Senhor quem te escolheu, Larissa. É uma honra ser ministrada através da sua vida. Igreja Viva de Jesus, o Senhor me confiou uma palavra, se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 19, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória, 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 glória. Aleluia. Se você sente a presença de Deus, também vai glorificando. Vai adorando o poderoso nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. João capítulo 19, quem achou, diga amém. De vez em quando, eu vou precisar beber uma água, porque esse é um dos altares em que a minha boca fica mais seca de nervoso.
Sabe quando você está tão nervosa que a língua cola no céu da boca? E o sorriso fica assim, ó, colado? Então, de vez em quando, eu vou para orar para beber água. Quando isso acontecer, não deixa numa igreja de crente pentecostal, podendo falar, o silêncio e adorar a Deus. Adora a Deus com a sua voz. Mas não me iluda que eu não consigo beber o que preciso num gole. É por aí o caminho. A partir do verso de número 23 em diante. João 19, do 23 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Tendo os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-nas em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, que era sem costura, toda tecida numa peça só, de alto a baixo. Disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. E isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Foi o que fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estava Maria, sua mãe e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus ali e a sua mãe e o discípulo a quem ele amava, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a recebeu em sua casa. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que se cumprisse a Escritura, ele disse: tenho sede. Estava ali então um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e colocaram-na em uma vara de ísopo, e chegaram-na à sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito, como era o dia da preparação dos judeus, para que o corpo não ficasse exposto na cruz durante o sábado, porque este sábado era um grande dia para a preparação. Rogaram-lhe então a Pilatos que lhe fossem quebradas as pernas e que fossem tirados crucificados. Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado, mas chegando-se, porém, a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança, que imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu isto testificou que o seu testemunho era verdadeiro. E ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós creiais. E estas coisas aconteceram. Complete para mim, por favor. E estas coisas? Complete, você diga, aconteceram. Vamos lá? E estas coisas? E estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Somente até aqui. E você diga amém. Amém. Coloque a sua Bíblia sobre o seu assento, permaneça de pé. Acho que você não entendeu. Coloque sobre o assento e permaneça de pé. Isso. A Bíblia vai, você fica. Levante uma das suas mãos aos céus aí agora onde você está. Se você entende a sua necessidade de receber de Deus uma palavra, curve a sua cabeça e comece a suplicar ao Senhor que Ele faça isso por você nessa noite. Comece a suplicar, faça isso agora. Comece a orar agora, seja em espírito ou verbalmente, mas levante uma súplica aí agora onde você estiver. Não finja que está orando, porque é mais razoável um crente que não esteja orando do que um que esteja fingindo que está orando. Coloque aí agora uma súplica e peça ao Senhor: Senhor, trabalha no meu coração e na mente, trabalha também na vida da pregadora que tu escolheu para esta noite. E fala conosco no profundo, no oculto, no escondido. Vai, suplique, suplique. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu levanto a minha voz agora em oração com a tua igreja.
igreja. E eu te peço nesta noite, por uma noite de palavra, de direcionamento, de resposta, que seja uma noite aonde, baseados na tua palavra, possamos sair daqui tomando decisões de dúvidas que estavam pendentes. Possamos sair daqui nessa noite revestidos e imbuídos da tua palavra, direcionados de acordo com a tua vontade. Enquanto eu oro, eu sei que tu contempla os corações. Quantas pessoas ansiosas, gastrite nervosa, síndrome do pensamento acelerado, quantas questões a serem resolvidas, mas basta uma palavra, e o Senhor ordena, o Senhor coloca no lugar o que está fora, o Senhor coloca para baixo o que não pode ficar por cima, o Senhor coloca por cima o que não pode ficar por baixo, porque a tua palavra é verdade. Ainda antes que houvesse dia, o Senhor já existia, e não há quem possa fazer escapar das tuas mãos. Agindo o Senhor nesta noite, quem impedirá? Não tem resistência, nem figa, nem cruzar de dedo. Levanta os ouvidos do teu povo para ouvir, abre a boca dos teus profetas para profetizar, ministra o óleo que despedaça todo jugo nesta noite. Salva e glorifica, 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 glorifica o teu nome, e nós te glorificaremos ainda muito mais. Em nome de Jesus nós oramos crendo. Quem concorda em nome de Jesus, diga. Ainda não sente, eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai liberar em direção a alguém uma palavra que determina o rumo profético daquilo que eu acredito que o Senhor ministrou como verdade ao nosso coração para essa noite. Quando eu disser 3, você vai olhar em direção a alguém e vai dizer para esta pessoa: vai cumprir tudo. Calma que eu ainda não contei até 3. Quem tem promessa já era para estar adorando. Quem recebeu de Deus uma palavra já era para estar rendendo graças. Quando eu disser 3, você vai falar: vai cumprir tudo. 1, levanta a tua mão. 2, seja profeta na vida de alguém. 3, libera a palavra. Vira para o outro agora, repete, vai. Quem acredita nisso, senta dando glória a Deus. Oh, glória, aleluia. Oh, glória. Vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir. Vai cumprir, vai cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria e não cumpriria. Deus não está brincando com as suas emoções. Ele está dizendo a alguém hoje aqui: leve a sério, porque eu estou levando a sério. Vai cumprir. Vez ou outra eu vejo a pastora Helena Raquel postar um bordão de acordo com uma conquista ou uma vitória que ela recebe da parte de Deus. E ela, vez ou outra, posta uma frase tão linda. Ela diz assim: um dia você vai ver que tudo que Deus te disse era verdade. Ele cumpre. Ele cumpre. Ele cumpre. No pior momento da sua vida, Ele cumpre. Nos momentos mais difíceis dos seus dias, nada muda, Ele cumpre. Deus não depende de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir aquilo que Ele prometeu. Não depende. Lhe digo mais, Deus depende bem menos de que nós façamos alguma coisa para Ele cumprir, do que de que nós sejamos o que Ele quer que nós sejamos. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Normalmente quando recebemos de Deus uma palavra, um direcionamento, uma ordenança, uma promessa, ficamos tão realizados na condição de ter ouvido o que Deus disse que vai fazer, que prontamente queremos saber qual é o centro de sua vontade,
não apenas para estar, mas pela necessidade de fazer alguma coisa que possa ou acelerar o processo ou cumprir imediatamente aquilo que ele disse que ia fazer. Sim ou não? Não somos só nós que pensamos assim. Quando a gente olha para personagens e para vidas que foram alcançadas também com uma palavra e com uma promessa, a gente percebe que eles também costumam acometer o mesmo ansioso equívoco. Por exemplo, quando o anjo Gabriel visita Maria, ele diz para ela: salve, agraciada seja. Tu conceberás e darás à luz ao Filho de Deus. É uma promessa, sim ou não? Sim. Ele está dizendo e trazendo uma revelação acerca do que Deus determinou fazer na vida de Maria para o futuro. É uma promessa. Quando ela ouve esta palavra, imediatamente ela responde diante dela. E como se dará isso? Obviamente totalmente diferente de Zacarias, que faz a expressão da mesma frase. Inclusive a colocação no grego está exatamente igual. Porém Deus não leva em consideração só aquilo que a gente fala verbalmente do lado de fora, mas a intenção com que a gente fala do lado de dentro. Por isso ele disse para Samuel, quando pensou em ungir um dos irmãos de Davi: não te atente para a aparência, nem para aquilo que você vê, porque o homem olha o exterior, mas eu, o Senhor, vejo o que está dentro. Eu sou um dos corações. Para Zacarias estava ali, na verdade, a indagação por trás dessas palavras, que significava: mas não é possível isso acontecer. Na verdade, já estava em andamento. Mas para Maria, a intenção é tão pura e verdadeira. Quando ela, na verdade, diz como se dará isso, ela está querendo dizer: o que eu faço para cooperar com isso? Veja, não é ruim nem é uma coisa má você ter disposição e disponibilidade, não só para ouvir de Deus uma palavra, mas desejar rapidamente posicionar-se no centro da vontade dele, a fim de que talvez você também precise fazer alguma coisa para que aquilo se cumpra o mais rápido possível. Então ela vai fazer exatamente o que nós fazemos. E ela diz: como se dará isso? E na verdade isso significa: o que eu faço para cooperar com isso? Só que o interessante é que Gabriel lhe responde logo em seguida: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Se você olhar, na verdade, Maria está perguntando: o que eu faço? E ele diz: descerá. O que eu faço? Sobre ti o Espírito Santo. O que eu faço? E o poder do Altíssimo te envolverá. Se você analisar, enquanto ela pergunta o que eu faço, ele está dizendo: apenas seja, porque quem vai descer sou eu, quem vai fazer sou eu, quem vai guardar sou eu, você vai gerar por causa de mim. O que ele está dizendo é: na sua característica de ser o quê? Escolhida. Isso já determinou sobre você o critério, abre aspas, que Deus precisa. Para quê? Para que você seja a pessoa que vai viver o cumprimento da promessa. Camila, eu ainda não entendi. Você vai entender. Quando Deus te chama para fazer algo, ou para dizer que Ele fará algo através da sua vida, Ele não está necessariamente te chamando para fazer. Ele só está dizendo: continue sendo a pessoa que eu chamei quando eu te escolhi. Aleluia! É muito mais difícil ser do que fazer. Seja, por quê? Fazer é algo que pode ser copiado, fazer é algo que pode ser ensinado. Agora, ser é uma característica insubstituível e intransferível que só você pode ser. Só você pode ser. Aleluia. Oh, aleluia. A palavra de Deus é quem manifesta. A palavra de Deus é quem faz. A palavra de Deus é quem executa. A palavra de Deus adverte acerca dela mesma, quando manifesta a vontade de Deus, dizendo: dele é o querer e dele também é o efetuar. Olhe de novo para alguém e diga: vai cumprir tudo. Você não faz tudo o que deveria fazer e você sabe. Mesmo assim, Deus me trouxe aqui para dizer: vai cumprir tudo. Eu não estou falando isso na tentativa de fazer você sentar numa cadeira de acomodação, pensando que não haverá participação de nada da sua parte,
para que Deus glorifique o nome dele na sua vida, não é isso. Mas eu preciso lhe dizer que a despeito das suas habilidades e de tudo aquilo que você julga ser capaz de fazer, Deus não está olhando para aquilo que você pode fazer, mas para o quão fiel você consegue ser, o quão leal você consegue ser e o tanto que você continua acreditando, mesmo tendo circunstâncias desfavoráveis na sua vida. Camila, e quando é que isto começa a acontecer? É à medida que eu creio. Antes disso, é à medida com que você se atenta à palavra que lhe foi liberada. Diga comigo, primeira palavra. Está fraco, diga, primeira palavra. Depois fé. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Uma fé emocional não tem poder de fazer nada, a não ser te fazer derramar algumas lágrimas durante o louvor de um culto. Uma fé emocional, ela só cria motivação para no máximo 2 dias. Depois você declina de novo. Por quê? Porque Deus não trabalha com força de vontade e de fé emocional. Agora, uma fé embasada na palavra. Que fé é essa? É uma fé que não precisa sentir para saber. É uma fé que é. Oh! Que tipo de fé é essa? É uma fé que quando eu estou de posse da palavra de Deus, quando eu não estou sentindo nada, eu continuo acreditando na palavra. Quando eu estou com o ânimo lá em cima, eu continuo crendo na palavra. Mas quando eu levanto de TPM e acho que nada vai dar certo, eu continuo crendo na palavra. Quando eu ando de carro, eu creio na palavra. E quando estou a pé, eu anuncio a palavra. Quando me sinto em frangalhos, eu oro a palavra. E quando eu acho que estou cheia de poder, continuo debaixo da palavra, digna de aceitação, mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes, viva e eficaz. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Camilo, o que você está dizendo não sou eu, é o autor da carta aos Hebreus, e ele está dizendo, ela é viva e se garante, ela é viva e executa, ela é viva e não volta vazia, antes ela vai e faz aquilo que lhe apraz. Se tem palavra de Deus sobre a sua vida, sentindo ou não, continue crendo. Vendo mais perto ou mais distante, continue acreditando. Aleluia! Camila, mas eu creio. Se tu crê somente quando sente, então tu ainda não crê. Mas se tu sabe o que Deus disse, mesmo quando não sentes, então tu continua crendo. Porque como diz um louvor, a fé não sente, a fé sabe. Veja, aonde você vê manifestação e exercício de fé em Gênesis capítulo 1, na criação de todas as coisas. Quando Deus disse, na época em que a terra era sem forma e vazia, e o texto abre a narrativa da criação dizendo, e disse Deus, haja luz. Aonde é que a gente vê alguém dizendo amém? Aonde é que a gente vê alguém dizendo assim seja? Não. Quando a palavra expressa a narrativa da criação, de Gênesis 1, e disse Deus, haja luz, o texto diz, e houve luz. Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu ou não cumpriu? Pense com inteligência. Você acredita? Você acredita num Deus que executa tudo o que quer e tudo o que lhe apraz pelo poder da sua palavra? Sim. Camila, e isso desconstrói a necessidade de gerar em mim fé? Não. Só que isso mostra por que a minha fé não está sendo gerada como deveria. Porque muitas vezes eu gero a minha fé na expectativa de um pregador, na expectativa de um culto, na expectativa de uma noite, na expectativa de uma campanha, na expectativa de um voto, na expectativa de uma noite, de um monte, de uma vigília. Você sabe por que essa igreja está de pé? Porque é uma igreja que vive a palavra. Sabe quais são as igrejas que superarão todos os dias, não importa o que aconteça sobre a face da terra? Sabe aonde está o organismo vivo de Cristo que ficará presente e de pé até o arrebatamento da igreja? Aqueles que não andam segundo a vista, aqueles que andam segundo a fé. E para andar segundo a fé é necessário andar segundo a
palavra. Então eu vos afirmo, Deus não precisa de fé para fazer o que Ele quer, mas eu preciso de fé para receber o que Ele quer fazer. Por isso Ele está dizendo, não creia nas suas emoções, não creia no que você sente, não creia no profeta X ou Y, passe o crivo de tudo que você ouviu, de tudo que você já recebeu e de tudo que você já sentiu na palavra de Deus. Jesus deixou muito claro e Ele disse, é tudo. Ele disse, vem com vontade, é tudo que pedirdes ao Pai em meu nome. Ele disse, eu vou pensar. Ele disse, eu farei. E por que você tem orado e não tem feito? Por que você tem pedido e não tem acontecido? Por causa do que ele diz no versículo anterior. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes no meu nome e vos será feito. Olha para quem está do teu lado e diga, valorize a Escritura, medite na Escritura, ore a Escritura, se aprimore na Escritura, maneje a Escritura, creia na palavra. Se creres em Jesus, precisa acreditar em tudo que Ele diz, em tudo que Ele é e em tudo que Ele já fez. Enquanto Mateus se preocupa em trazer o nome da mãe, o nome do pai, na genealogia em volta de Cristo. Enquanto Lucas, Marcos caminham para fazer a mesma coisa. João não gasta nem um segundo falando o nome do pai nem da mãe, mas vai direto na palavra e apresenta Jesus dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E nele vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, de justiça e de verdade. Oh, ele era a luz que ilumina o mundo, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas lutaram, tentaram, mas João escreveu, não prevaleceu contra elas. Por que não? Porque ninguém prevalece diante da palavra, ninguém prevalece contra a palavra, ninguém prevalece por cima da palavra. É a palavra que comanda, é a palavra que levanta, é a palavra que endireita, é a palavra que ordena, é a palavra que dirige, ela é soberana. Aleluia! Você desculpa, mas eu vou falar rasgado. Você não precisa de um plano de saúde novo. Você não precisa ter 10 carros na sua garagem. Você não precisa de 5 milhões de seguidores para se sentir respaldado. Sabe do que precisa? Tu precisas de palavra. Acordar na palavra, dormir na palavra, deitar na palavra, orar a palavra. Ela te mantém. Camila, eu estou com fome. Queres ser próspero na terra? Te alimente do trigo do céu. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha de novo para alguém e diga, vai cumprir tudo. Porque Camila está dizendo? Não. Porque denominação está afirmando? Não. Vai cumprir tudo. Porque quem prometeu não mente. Quem prometeu, fala e faz. Agora nós vamos ver Jesus na narrativa que nós acabamos de fazer em João 19. Crucificado. O Verbo está amarrado. Em João 19, na crucificação de Jesus, a gente consegue ver com muita clareza a colocação perfeita de Paulo quando escreve à igreja de Corinto, trazendo simbolicamente e de maneira muito concisa a representatividade da igreja, não como uma instituição de homens,
mas como um organismo vivo, dizendo ela é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. E é complicado, porque eu preciso que você entenda agora que Jesus já até ressuscitou. Diga aleluia. Então eu estou falando sobre este corpo que está diante de mim e que ainda assim é exatamente o corpo dele na terra. Mas é bem verdade que nós estamos vivendo dias extremamente parecidos com esse dia em que Jesus viveu. Que dias, Camila? Se a gente pegar da Escritura Sagrada e tentar ser fiel a uma aplicação hoje, aqui e agora, nós vamos perceber que havia um povo no meio do povo. Tanto que o próprio Jesus deixa claro que veio prioritariamente para um povo. Mas este povo que estava no meio do povo não recebeu. Ele mesmo diz, vim para o que eram meus, mas os meus não me receberam. Mas depois a gente vê o que acontece. Porém, a todos, e agora não é aquele povo, são todos. E agora estava falando de nós e de todos aqueles que ouviram a palavra da salvação. Mas a todos quanto receberam também com ele o direito de serem chamados filhos de Deus. Aleluia. E hoje a gente vê isso. É como se fosse um povo no meio do povo. Se a gente não vigiar, a gente guerreia no meio do próprio povo. Porque as cabeças são tão diferentes, os pensamentos são tão diferentes, e se a gente não vigiar, a gente se embaraça com questões vãs e loucas. Havia muitos sumos sacerdotes, escribas, fariseus. Havia muita gente que queria a cabeça de Jesus Cristo, assim como obtiveram a de João Batista. Gente que queria acabar com ele, porque a expressão de sua vida denunciava os seus métodos ineficazes sobre a justificativa de que eles eram direcionados por Deus. Ter Jesus vivo era uma afronta para quem queria pecar. Ter Jesus vivo era uma afronta para quem queria trazer uma liturgia antibíblica. Ter Jesus Cristo vivo é uma afronta para quem quer dizer assim diz o Senhor quando ele não disse nada. Então começaram a procurar a sua vida e buscaram até que conseguiram. E a maioria dos que estão aqui conhecem essa história muito bem. E então ao capturá-lo, minutos antes, na celebração da sua última ceia e ato pascual com seus discípulos, ele deixa muito claro que a hora dele está chegando. E a impressão que dá é que tudo está chegando ao fim. Complete para mim, por favor. A impressão que dá é que tudo está chegando ao fim. E é o fim de uma parte, é o fim de um processo, é um fim de um ciclo. Mas você viu, lembra quando Jesus tentou antecipar, dizendo sobre a obra da crucificação, como Pedro, por exemplo, se comportou? Ele disse, não faça isso contigo mesmo. E ele disse, para trás de mim, Satanás, tu que me serve de escândalo. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas acreditavam que este fim acabaria com tudo que havia acontecido antes e com a expectativa do que se esperava para acontecer depois. Então, na verdade, o fim que Jesus está falando não é o fim, mas ele é exatamente, em João 19, o meio. Amaravassu. Eu sei que à medida com que você vai crescendo, à medida com que você vai sendo igreja, à medida com que os anos vão passando no seu casamento, à medida com que você vai tendo que romper na sua empresa, à medida com que você vai tendo que administrar uma igreja há tantos anos, porque estamos aqui celebrando 2 de emancipação, mas esta moça, por exemplo, serve ao Senhor desde os 14 anos em obra integral e ativa na igreja. E é bem verdade que depois de um tempo, tendo que administrar e tendo que fazer e tendo que ser, a impressão que a gente tem é que vindo essas horas, elas determinam que chega o fim. Só que se eu te disser como profeta, que Deus me trouxe hoje aqui para dizer, você só está no fim do meio. Ah, não, você não entendeu. Deus está dizendo para alguém hoje aqui, sabe essa circunstância que te aperta? Sabe esses algozes que te cercam? Sabe por que de um tempo para cá a pressão ficou mais forte? Sabe por que a perseguição está desenfreada? Sabe por que o bullying parece que cresceu naquela faculdade? Sabe por que até a vizinha que era calma começou a te perturbar? O Senhor está dizendo, não é porque é o fim de tudo, é o fim do meio, e eu vou inaugurar
inaugurar um novo ciclo, que é muito maior do que tudo que você já viveu até aqui. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Parece esquisito, mas quem está ligado entendeu. Vira para alguém e diz: é só o fim do meio. É o fim do meio, é o fim do meio, é o fim do meio. Quanto mais se aproximam os algozes, mais perto está o fim da pressão. Quanto mais se aproxima a caveira, mais perto está o fim da perseguição. Quanto mais você sobe a via dolorosa, mais perto está a hora da tua exaltação. Deus está dizendo para alguém: Deus está dizendo para alguém: nesta noite não te preocupe, apenas deixa o que? A palavra te conduzir. Deus me trouxe hoje aqui para dar uma direção. Deus me trouxe hoje aqui para entregar uma palavra de discernimento para gente que tem Deus, tem fé, tem vida, tem promessa, mas está parecendo que está na mão do adversário. Senhor, por que eu estou tão vulnerável? Senhor, por que eu estou tão acessível? Por que eu sou crente e estou tomando remédio tarja preta? Senhor, por que eu oro antes de dormir, mas não durmo a noite toda? Senhor, por que eu tenho promessa, mas não cumpre? Senhor, por que eu tenho sido tão atacada que até dores no corpo eu tenho vivido? Senhor, por que a fibromialgia me alcançou? E o Senhor está dizendo: é porque você está no fim do meio. Mas sabe qual é o nosso problema? Quando Deus libera sobre nós uma palavra, a gente só vê o fim do fim. Só que tudo que tem início, o meio é fim. E quando recebemos de Deus a palavra, a verdade é que quando Ele nos entrega, Ele só aponta para o fim. Porque na verdade, irmão, pouco importa o que vai acontecer no início e no meio, desde que você chegue no... Mas para chegar no fim, você precisa aguentar o começo e suportar o meio. Mas Deus me trouxe hoje em Cristo aqui para te dizer: no começo você estava debaixo de uma... Oh, glória! Eu ia me rasgar todinha aqui se você fica mudo. No começo você estava debaixo de uma... No meio você está debaixo de uma... E no fim você será respaldado pela... Quando você aguentar a palavra que está sobre você... Imagine aí agora a palavra como um líquido. Eu quero que você faça isso, por favor, por favor. Imagine aí agora a palavra como água ou como óleo. É de verdade, então não tem problema. Eu começo sobre os ares. Antes de pegar na flor, vai pegar na atmosfera que está em cima, sim ou não? Sim. Vai chegar. Então veja bem, primeira coisa que você precisa entender: antes de chegar na flor, ela já estava na superfície superior, sim ou não? Não é porque ainda não tocou que não esteja sobre você. Depois que ela é derramada, se aquilo que vem está de cima, e eu sou a flor e estou no meio, o salmista deixou isso claro quando fez o contexto falando do óleo, né? É como o óleo que desce sobre a cabeça e que vai descendo, sobre a barba aí que vai descendo, sobre o corpo e que vai descendo até as orlas. Só para você entender. Está em cima, desce no alvo e depois faz o quê? Vai escorrendo. Quando você acredita no que está sobre, você não acredita mais só sobre. À medida que você crê no que está sobre, começa a vir em. Por isso Jesus disse: se as minhas palavras estiverem dentro de você. É aqui que é o meio, é aqui que tudo acontece. Só que se você deixar a palavra cumprir toda. Aonde está um bom banho? Num bom chuveiro. Quanto mais água, mais lava. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Quanto mais você deixa passar, guarde o que eu estou dizendo. Quanto menos da palavra você é capaz de filtrar. Olha o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo para você filtrar. Eu estou dizendo ao contrário. À medida que Deus liberar uma palavra sobre a sua vida, não filtre. Absorva o máximo que você puder. Quanto menos incrédulo tu fores e mais crente tu fores para crer
naquilo que Deus liberou sobre a tua vida, aquilo que um dia esteve nos ares, e aquilo que um dia agora está dentro de você, estará agora te fazendo caminhar sobre ela. Camila, qual é o nome disso? Te digo: começo, fé, aleluia, meio, metade, e embaixo o Senhor está dizendo respaldo. Deus está dizendo: se tu acreditares no que eu liberei sobre, a partir de então tu caminharás sobre esta palavra. Camila, eu não estou entendendo. Vai entender agora. Você vai ver, por exemplo, Pedro tendo um encontro com o Senhor, seu primeiro encontro acerca do seu chamado. Lucas capítulo de número 5. O Senhor, ele chega na beira da praia, ministra aquela manhã, utiliza o barco de Pedro, devolve o barco e lhe entrega uma palavra. Ele já estava lavando as redes porque havia pescado a noite inteira. Quem lembra disso, diga amém. Amém. Aí o Senhor diz para ele: voltai ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Havendo trabalhado toda a noite, disse Pedro, não pegamos nada, mas sobre a tua, lançarei as redes. Voltou para o mar alto. Ele disse, sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou indo embaixo dessa palavra. Eu estou indo por debaixo desta palavra. Mas quando chegou lá, os peixes vieram da superfície para cima. Depois, em um outro momento, Mateus 14. Uma tempestade, o mar, as ondas, o vento açoitam a embarcação. Pedro está lá dentro. Eles pensam que Jesus trata-se de ser um espírito, um fantasma que caminha sobre as águas. Eles gritam apavorados, é um fantasma. Espero que não tenham gritado assim. E aí o Senhor diz, calma, não se preocupem. Sou eu. Aí Pedro vai fazer o teste para saber se é ele. E diz, se és tu mesmo, manda. Manda o quê? Aquilo que só o Senhor pode mandar. Manda o quê? A garantia que só o Senhor pode dar. Pedro não está dizendo, manda um bote, mas se falasse dava quase no mesmo. Ele está dizendo, manda aí o que me salva, manda o que me respalda, manda o que me faz caminhar por cima das águas. Há duas perspectivas para você observar Mateus 14. A primeira é dizer, Pedro andou sobre as águas. Tente andar sobre as águas e veja se anda, porque não é comum andar sobre as águas. A perspectiva que eu mais gosto é, Pedro andou sobre a palavra, e quem anda sobre a palavra caminha até sobre as águas. Oh! Aleluia! Só que precisamos entender que se temos palavra no início, se acreditamos pela palavra no meio, precisamos continuar crendo e levando ela até o final. E Jesus é o exemplo perfeito disso. Não só por ser o verbo, mas também por permitir que este verbo se manifeste na sua condição humana. Olha isso. Quando a gente vai chegando no processo final do meio para entrar no fim, que não é vergonhoso, mas é glorioso, nós nos sentimos extremamente vulneráveis. E a primeira pergunta que dentro de nós fazemos é, aonde está a tua palavra? E se eu te disser que se eu e você, nesse contexto, perguntássemos assim, aonde está a tua palavra? Ele diria, está aí na mão de quem está rasgando as tuas vestes. É quando a palavra sai do campo verbal e entra no campo concreto. Você só está acostumado a ser ministrado quando é sobre. Você gosta quando é culto. Difícil é quando é terça-feira de manhã de frente para o chefe e a palavra está lá se cumprindo. Mas não tem ninguém profetizando. Por quê? Porque Deus está usando o chefe atribulado para fazer cumprir o que você diz que crê. Mas quando está diante de você, tu dizes, aonde está? E o Senhor está dizendo, está na hora de você entender que a palavra que estava sobre, agora está em. E chegou na hora de você identificar quando ela se manifesta, até nos momentos mais difíceis. O que está escrito aqui no primeiro, no verso 24, onde nós lemos, que depois de ter sido crucificado, disseram então uns aos outros, os algozes, não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, quem? A túnica. Para ver de quem será. Olha o que diz o texto, gente, verso 24. E isto aconteceu para que se cumprisse a
a palavra. Em algumas versões vai estar escritura. E isto aconteceu, pode dizer palavra. E isto aconteceu para que se cumprisse a? Para que se cumprisse a? Que dizia, dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançavam sortes. Foi o que fizeram, está escrito os soldados. Mas se a gente entende que é a palavra em movimento, também poderíamos fechar o texto dizendo, foi o que fizeram de acordo com a... Você está entendendo? Olha para quem está do teu lado e repete a quinta vez, vai cumprir tudo. Diga, vai cumprir a parte boa, vai cumprir a parte difícil, vai cumprir a glória, mas também vai cumprir o sofrimento. Mas para chegar a honra, para chegar a exaltação, você vai ver se cumprindo na vida de quem você não acreditava, vai ver Deus usando quem você menos esperava. Mas nesta noite você não vai dormir atribulado, você vai dormir em paz dizendo, Deus, eu confio, porque não é a fulana nem o ciclano, é a tua palavra se movendo e fazendo cumprir tudo o que o Senhor disse que ia fazer. O verso 24 representa na crucificação de Jesus o quê? Aquilo que eles fazem contra mim, sem saber que estão fazendo por mim. Aquilo que eles fazem contra mim, outra perspectiva, sem saber que estão fazendo para Deus. Aquilo que eles fazem contra mim, sem saber que estão cumprindo o que Deus me disse que aconteceria. Porque tu te espantas com o que te acontece agora, se essa notícia do hoje já é velha desde quando Deus te chamou. Você sabe que metade das coisas que te doem, que te afrontam e que te apertam, deveriam produzir o escândalo e a desgraça e o devaneio que fazem na tua mente. Por quê? Porque se você puxar na emenda do fio da memória, você vai ver que a palavra e o Espírito Santo nunca te negou nada. Depois de já estar crucificado, aleluia, o texto diz no verso 28, mais tarde, sabendo que Jesus, que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse, tenho sede. Tinha sede? Tinha. É possível ter sede naquela condição total, carregando uma cruz? Subindo? Suportando, depois de apanhar? Responda para mim com inteligência. É fato que Jesus sente sede, sim ou não? Mas também é fato que a motivação pelo qual ele pede o que beber não é só porque tem sede. Está escrito, João estava lá, viu e escreveu para que eu e você creiássemos do jeito que aconteceu. Ele diz, para que se cumprisse. Disse, tenho sede. Então vamos aqui ver melhor? Pode até ter sede, mas ele não está pedindo para beber água só porque tem? É complicadaço. Você acha que é difícil? Quando Deus usa quem você não espera para fazer cumprir o que ele disse? Experimente então, quando ele te impele a fazer o que você nem queria, só para cumprir o que ele falou. Essa parte requer mais fidelidade. Essa parte requer mais compromisso. É a hora que não importa o que fazem, contra ou ao meu favor. É a hora que eu preciso ter maturidade suficiente para saber que aquilo que precisa ser feito eu não posso dividir com ninguém. Sou eu que preciso fazer. Pare para analisar a coisa num contexto geral e imagine a cena. É fácil pedir de beber água para quem está zombando de você? Ah, gente, pelo amor de Deus. Essa máscara não é a mão na tua boca, não. Está sentindo Deus falar com você? Diga, meu Senhor. Não faz cara de brisa de que não entendeu, não. Deus está dizendo, eu já trouxe a resposta de porque tu ficou tão vulnerável diante de gente que você não esperava. Mas agora está na hora de você entender que chegou a hora de você cumprir o que a palavra disse a seu respeito. Cadê a tua maturidade?
Deus está mandando eu dizer, se você não souber pontuar esse meio, você ficará retido nele. Ele disse, tenho sede, mas eu não consigo ver espontaneidade. Oh, meu Deus do céu, faz um som aí, meu filho, daquele bem pesado. Isso, pesado. Isso é som de quem quer beber água? Isso é som de quem quer acabar com o momento. Mas pode continuar tocando, faz parte desse momento. Isso é som de quem quer protelar alguma coisa, estender alguma coisa? Claro que não. Só que Deus está dizendo, está na hora de você aprender duas verdades. Primeira, pode continuar tocando. Fazer a vontade de Deus realmente não é fácil. Mas a segunda te ensina a fazer a primeira. Qual, Camila? Descobrir que fugir dela dá mais trabalho. Desculpa, mas Deus está dizendo para alguém, até quando você vai fugir do que precisa ser feito por você? Ah, irmão, entenda isso. Existe um momento na nossa vida em que nem todas as orações que fizerem por nós têm o poder de substituir a oração que nós precisamos fazer. Existe um momento na nossa vida que nem toda ajuda que houver de Deus em nossa direção nos isentará da necessidade de fazer algo por nós mesmos. Deus trouxe gente aqui nessa noite para dizer, até quando você vai fazer que não sabe o que vem agora? A vergonha está tão grande, a dificuldade está tão apertada, que você tenta fingir que não vai acontecer, ou você tenta ficar sobre a memória de que Deus vai usar alguém para fazer cumprir o que Ele falou, mas Ele está dizendo, quer acelerar o processo, então começa a cumprir você, faz o que Ele quer que você faça na hora que Ele está mandando você fazer. É fácil pedir perdão a alguém quando você não fez nada. Mas para acabar com aquela atmosfera, quem aqui já pediu perdão sem ter feito nada? É a gente cumprindo o que a Bíblia diz, mesmo quando a gente não sente que está errado, ou não acha que está errado, ou até não esteja errada. Mas para fazer cumprir, a gente vai lá e fala. Olha de novo para ela ou para ele e diz, vai cumprir tudo. A tua parte vai cumprir também. O que Deus quer que você faça vai cumprir também. Primeira parte. Eles fazem sem saber cumprir o que Deus disse sobre mim. Segunda parte. Eu faço consciente do que preciso fazer para que se cumpra o que eu sei sobre mim. Terceira e última, e eu finalizo aqui. Para mim, essa parte, ela é incrível. Oh, faz um som aí agora de quem está chegando no final. O som de quem já passou a parte mais difícil. Qual? Pedir água e beber vinagre. É difícil fazer perguntas quando você já sabe o que vão te responder. É difícil abraçar pessoas que não vão querer abraçar você. É difícil dar o outro lado da face sabendo de que vai tomar 2 tapas. Mas para fazer cumprir eu vou. Para fazer cumprir eu aguento. Para fazer cumprir tu suportas. Para fazer cumprir você obedece. E isso te habilita a quê? A chegar ao final. Levante a sua mão. Se você acredita, Deus me trouxe aqui para te dizer, está chegando o final. Para quem já bebeu vinagre, o que vem a seguir é tranquilo. Não suspeite do cenário da promessa. Só porque você tem vivido dias terríveis, anos complicados. Deus está dizendo, Pastor Leomar, Deus está me habilitando a dizer, Ele está dizendo, a parte mais difícil já passou. A parte mais difícil já passou.
A parte mais difícil já passou. A parte a mais azeda, você não sentirá mais o gosto. O azedume já passou. Então vem a terceira e última parte desse momento tão difícil. Verso 32. Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Mas chegando-se, porém, a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Gostei disso. Vira para alguém do teu lado e diz: isso não. Parece que você está tão vulnerável. Parece que nesse momento o diabo pode fazer tudo o que quer. Você se vê tão limitado. Você se vê o teu nome rodando de um lado, rodando do outro. Você vê gente te humilhando, outros perseguindo. É difamação, é contenda, é calúnia, é coroa de espinhos. Você sente vergonha, exposição pública. Tu te sente envergonhado de si mesmo, porque o contexto é tão vexatório. Mas o Senhor está dizendo a alguém: eu vou te mostrar que tem limites. Eu vou te mostrar que tem limites. Eu vou te mostrar que a minha palavra é verdade. Vou te mostrar que a minha palavra é verdade. Chegando-se, porém, a Jesus. Agora veja o tom da ameaça. Veja o tom da ameaça. Antes do diabo tentar cumprir em você aquilo que a palavra não diz sobre você, uma vez que só pode se cumprir sobre você aquilo que Deus disse, Ele vai te ameaçar. Vai te fazer sentir-se ameaçado. E se a gente não vigiar, o pensamento é esse aqui, ó. Já aconteceu tanta coisa mesmo que só falta acontecer isso. Mas diga o que a pastora Raquel falou. Olhe para alguém e diga: isso não. Vou lhe dizer algo. Aquilo que o teu coração mais temia acontecer, Deus está enchendo a minha boca agora para dizer: era só uma ameaça. Isso não. Isso não. Isso não. Eu vou cercar os meus limites. Eu vou cercar os meus limites. E a minha palavra será como um muro de fogo ao teu redor. Há limites. Há limites. Há limites. Ele te cerca por detrás e por diante. Eis que não tosquenejará. O Senhor é quem te guarda. A tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua entrada, guardará a tua saída, desde agora e para sempre. Ele te guarda. A palavra dele te guarda. Limites. Limites. Agora vai acontecer para mim, e eu acho que para você também, a parte que eu acho mais extraordinária de todas, porque realmente melhor é o fim das coisas do que o início. Por quê? Ele dá o último suspiro e vão em direção dele, julgando que ele já estava morto. E de fato estava. Está consumado, deu o último suspiro e diz o texto: entregou o seu espírito. Ali só estava o corpo. Isso para nós, quanto igreja, é tipologia perfeita do tempo que nós vivemos.
amarrados por um sistema que milita contra a igreja. Não diga que esse mundo que jaz no maligno não pressiona a igreja. Pressiona e às vezes até amarra. Mas se é o corpo de Cristo e se a igreja é o corpo de Cristo, mesmo amarrado a gente ainda é capaz de fazer tantas coisas. Já parou para pensar? É só um parênteses. Amarrado ele estava, amarrado. Ele promove uma adoção, amarrado. Ele perdoa os pecados da humanidade. Amarrado. Amarrado. Ele ainda leva mais um homem para o céu. Veja, amarrado ele adota. Amarrado ele perdoa. E amarrado ele salva. Você diz, seja como homem ou quanto igreja. Eu estou limitado, Camila, eu estou limitada. E o Senhor me trouxe hoje aqui para te dizer, eu vou te mostrar o que você ainda é capaz de fazer. Mesmo limitado por um sistema que tenta te esmagar de todos os lados. Agora, para a igreja também há um limite. Qual? As pernas não quebram. O que isso fala? Isso fala dos ossos. Toca na carne, porque é exterior. Mas não toca nos ossos, porque isso é sagrado. Salomão disse que a vida do homem está nos ossos. Isso fala de estrutura. Tudo que a gente vive do lado de fora, seja cuspido, coroado, arrebentado, açoitado, só pegou na carne. A estrutura se mantém intacta. O osso ninguém quebra, porque o osso fala de resistência. Eu disse que o osso fala de... Fazemos parte do maior movimento de protestantismo ou da reforma da nossa nação. E a gente não conquistou isso levando para a rua pau, nem pedra, nem quebrando pau e discutindo em WhatsApp, Facebook e Instagram. Sabe como é que isso foi conquistado? Demonstrando resistência diante do sistema. O que isso significa? Não significa que a gente não apanhou, mas também significa que a gente não está aqui para bater. Não, Camila, não. Significa que não importa o quanto o outro imprima força contra nós, isso não tem o poder de nos quebrar. Por quê? Vou lhe dizer. Porque a igreja não é a força que o mundo precisa. A igreja é a resistência que o diabo não suporta. Acerca das questões do corpo e da carne, a palavra de Deus é clara. Foge, porque vai te vencer. Agora, acerca da vontade de Satanás para este século, para a humanidade, para a vida de cada um aqui, a palavra não é foge, mas também não é bate. Como é que se bate se não se estende a mão? Aguentando. Quem aqui já acompanhou luta de UFC sabe do que eu estou falando. Conhece o UFC? Ai, meu Deus, muito santo. Nunca viu o UFC, né? Você vê que às vezes o camarada chega batendo, mas não determina o ganho no final. Por quê? Porque numa luta, todo mundo que luta sabe que mais importante não é ter força para bater, mas é ter resistência para aguentar quando a pancada vem. O mundo jaz no maligno e ele vai amarrar. Quanto mais próximo a hora chegar, ele vai tentar limitar. Só que em Cristo e quanto igreja, Deus está deixando claro para nós nesta manhã, Adevib, limitados, nós vamos fazer coisas extraordinárias, porque essa estrutura chamada igreja, essa estrutura chamada igreja, ninguém pode quebrar. Você diz, Camila, eu sou o único crente na minha casa. E o Senhor está dizendo, tu já tens uma estrutura o suficiente para que a tua família não seja quebrada. Então aguenta. Camila, não diga isso. É tão injusto me dizer para aguentar o que eu não suporto mais. Olhe para mim, porque eu não vim mentir e encerro aqui. Não peça para alguém aguentar mais quando você vê que essa pessoa já está como se estivesse morta. Vamos ser honestos, sem muita poesia. Jesus já estava morto, sim ou não? Sim ou não? Sim, já estava morto.
Não peça para as pessoas reagirem quando elas já deram tudo de si. Não vem dar um de coach motivacional pedindo alguém para tomar uma postura que ela só está caída porque aguentou aquela postura até a hora que deu. E essa é a terceira e última fase que eu mais amo. É quando Deus sabe que eu não tenho mais condições de reagir. É quando Deus sabe que eu não posso mais me defender. Uma lança está vindo para ser cravada ao lado de Jesus. Responda para mim, ele está vendo? Não, porque ele já estava. É complicado quando a gente não tem mais condições de reagir. É disso que eu estou falando. E ver as lanças se aproximando. Alguém diz, você tem que orar. Alguém diz, você tem que jejuar. Vamos ser honestos. Deus sabe quem não tem mais condições de reagir. Sabe o que tem que fazer, mas não consegue fazer. Então tu achas que tu caminhaste tua vida toda buscando a Deus, orando, jejuando, acreditando, vivendo debaixo de uma palavra, por amor à palavra. Eu vou falar rasgado. Deixou de fazer barraco por causa da palavra, não puxou pelos cabelos para honrar a palavra, não foi lá e deu na cara de ninguém por amor à palavra, dirigiu o culto com 2 ou 3 em reverência à palavra, oraste quando não tinha vontade por zelo à palavra, viveste a palavra, andaste na palavra. Pensas tu agora que a palavra que estava sobre ti não há de reagir por ti? O texto diz, eu, João, vi e eu contemplei que vindo contra ele, depois de ter sido ameaçado, quebrando a perna do direito do que estava à esquerda, mas vindo a ele não puderam, porque sobre ele havia uma palavra. Deus está dizendo, vive a minha palavra, porque quando tu não puderes reagir, ela vai reagir por você. A palavra de Deus vai reagir por você. Só quem acredita fica de pé num salto de glória. Tá fraco, senta de novo. Senta. Eu sei, parece que tá morto. Eu sei, tá difícil de reagir. Só que ainda não está consumado. Deus te trouxe hoje aqui para dizer, por este tempo ainda eu vou consumar. Só que eu não estou dizendo que vão te sepultar. Eu estou dizendo que a palavra vai te defender. Que a palavra vai reagir por você. Então quando eu disser 3, fica de pé como alguém que sabe que está debaixo da palavra, coberto pela palavra, arregimentado pela palavra. É 1, é 2, é 3, fica de pé. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre. Para sempre exaltado é. Para sempre adorado é. Para sempre ele vive, ressuscitou. Ressuscitou. Deus vai A terra estremeceu, vai tremer. o sepulcro se abriu, e nada vai tremer na tua casa, vai tremer nas tuas finanças, vai tremer pelo poder da palavra. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre. Para sempre exaltado é. Para sempre adorado é. Para sempre ele vive,
ressuscitou, ressuscitou. Segura aí só um pouquinho. Presta atenção. Ele nasceu para se cumprir a Escritura. Ele viveu para cumprir a Escritura. Aleluia. Ele morreu para se cumprir o que foi dito. E ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Porque isso também já havia sido dito. Olha para quem está ao seu lado e diga: vai cumprir tudo. Diga para essa pessoa: você será amado para fazer cumprir. Diga: você será perseguido porque vai se cumprir. Diga: você vai ser honrado para se cumprir. Diga: e vai ser humilhado para se cumprir. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Quem vai cumprir, canta. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Segura, Lari. Aleluia. Presta atenção. Você está numa igreja e está diante de uma pastora que foi doutrinada nos fundamentos e nos princípios bíblicos de acordo com essa visão, de acordo com a visão dessa igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque até que eu me lembre, não acreditamos em doutrina da predestinação. Certo? Não. Mas Camila, você foi pregando aí que está escrito. Você viu eu dizendo Mactub alguma vez aqui? Falei de palavra. Eu tenho uma oração que Deus me deu para eu fazer aqui essa noite. E tem um convite específico sobre quem vai ocupar os primeiros lugares de recebimento dessa oração. E preciso ser honesta quanto a isso. Talvez você esteja afastado, distante dos caminhos do Senhor, e você diga: saia daqui hoje. Pensou, né? Que ia sair daqui hoje dizendo assim: você está vendo aí? Está tudo escrito. No final, vai acontecer como Deus quer. Não, presta atenção. Ele sabia o que havia sido dito sobre ele. Por isso tem aquela parte, qual? A parte do meio, aonde ele faz cumprir aquilo que ele sabe que estava sobre ele. Quando ele disse: tenho sede. Lembra que a gente falou disso aqui? Quem lembra, diga amém. Eu comecei essa ministração dizendo que nós estávamos no meio, que é a parte mais difícil. Por isso tem tanta gente com o olhinho inchado agora e a máscara, né? Precisando ser lavada hoje ainda. Por quê? Porque essa é uma parte difícil, porém necessária. A parte que eu sei o que tem sobre mim. E é a minha hora de fazer o que eu preciso fazer para se cumprir o que Deus disse sobre mim. E sabe que parte é essa? A parte da confissão. Ninguém pode confessar por você. Camila, mas vai me dar vergonha. Vai dar. Eu não minto não. Costuma dar. Eu me lembro que quando eu vim a Cristo pela primeira vez, eu estava com uma bermuda de 2 palmos, barriga de fora e a camisete do piu-piu. Pense numa vergonha.
Mas eu vim com vergonha, Camila, vim. Porque eu ouvia o que o pastor dizia que Deus havia dito sobre mim. E eu vim com muita vergonha, mas eu vim compreendendo que a vergonha era passageira, mas a salvação eterna. Então preste atenção, ninguém se mova agora. Quem está sentado, fique de pé. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, vai sair da onde quer que esteja. Não vai dar para sair não, está apertado. Vai ser assim. Todo crente salvo, cheio do Espírito Santo, que glorifica a Deus, amarra as 2 mãos aí agora assim. Vai, faz esse favor, vamos embora. Todos. Por quê? Porque poder de Deus é assim. Se você não amarrar essa mão e eu falar alguma coisa aqui, você vai, glória. E eu não posso agora que ninguém levante a mão. Porque vai ser assim. Quando eu disser 3, vai levantar a mão. As pessoas que estão afastadas, distantes dos caminhos do Senhor. As que dizem assim, não, Camila, para mim servir a Deus é coisa séria. Primeiro eu vou me consertar, depois eu vou. E você nunca se conserta. Não é porque você não quer, mas é porque Jesus deixou claro, quando Ele disse, está escrito, Ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Camila, então o que você está dizendo? Estou dizendo o que Ele disse. Sabe o que Ele disse? Vinde a mim. Todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Ele não disse, eu vos julgarei. Ele disse, eu vos aliviarei. Tem gente lá fora, tem gente no corredor. Eu creio que tem tanta gente aqui que não vai caber aqui na frente. Por isso, quando eu disser 3, você vai levantar a sua mão aonde você estiver. Ninguém vai te incomodar, te tocar. Por quê? Porque quem é, sabe. E quem sabe, lembra o que Deus disse a seu respeito. Ah, não, Camila, eu vou ficar no meu lugar, porque Deus sabe. Eu não vou levantar a mão, não. Deus sabe, mas não concorda. Porque não foi Camila, nem igreja, nem Assembleia de Deus, nem pregador, nem pastor. Foi Jesus que disse, está escrito. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que ele diz, mas aquele que se envergonhar, também será envergonhado diante do meu Pai que está nos céus. Eu estou afirmando que tem gente aqui que ama o Senhor, tem saudade da sua presença, mas não entrega a vida para Ele, só porque tem vergonha. Só porque quer se consertar primeiro. Camila, mas eu tenho uma situação tico-tico no fubá. Pois eu digo, levanta a tua mão, você, o tico-tico e o fubá. Camila, meu problema é mais grave, eu estou envolvido num rolo, vem você, a pipa e a rabiola. Camila, meu problema é mais difícil. Eu estou com 5 gramas de um bagulho que eu vou tragar ainda hoje. Levante a mão você, o teu bagulho. Se o fornecedor estiver aí, pergunta se ele quer entregar a vida para Jesus também. Porque tem coisas que só você pode fazer. Para o Senhor te dar um bom fim de ano, de vida, de história. Isso depende de você fazer cumprir o que você sabe que precisa fazer bem agora. Bem no meio. Vou contar de 1 a 3. Só vai levantar a mão quem sabe que está afastado. Quem sabe que está distante. Quem estava fugindo da vontade de Deus. E hoje Deus está dizendo, vem como você estiver. Eu conto 1. Camila, eu sou de uma igreja aqui perto. Vou levantar a mão para receber oração. Posso? Não! Ora aí quietinho onde você está. Agora eu só quero quem sabe que precisa voltar hoje. O discipulador que está lá na porta, vira para fora. Porque quando alguém levantar a mão aí atrás, porque tem alguém dizendo, aqui ninguém vai me ver, os olhos de Deus estão aí para escrever teu nome no livro da vida. Eu queria um discipulador na porta lateral, é possível? Para ver se alguém no corredor vai levantar a mão. Obrigada, irmã Thelma. Eu conto 1. Quem entende que momento é esse? Curva a cabeça e comece a orar agora como se estivesse orando por um parente seu. Eu conto 2, se prepare. Porque você que sabe que é você, precisará levantar a sua mão, mesmo que isso te dê vergonha. Mesmo que você ainda tenha pendências a resolver. Eu sei que você o ama e está aqui porque tem saudade. Sei que você tem fé
e sabe que a palavra de Deus é verdade. Eu conto 2. Prepara a Larissa. 2,5. Intensifique o fluxo. 3. Levante a mão agora quem precisa voltar para Jesus hoje, fazer aliança com Ele. 1, 2. Lá fora. Aqui. 3. Se tem mais alguém, ainda dá tempo. 4. Aleluia. 5 lá na ponta. No santo lugar. 5. Eu quero te Se tiver mais gente aí fora, contei a galeria. sarar tuas feridas e te perdoar. Lá naquela Fique de mão cruz, estendida. 5. morri Levante a mão. em teu Todos que levantaram a mão, lugar. fiquem de mãos estendidas. Filho Mais um na agora. gaira, 6. Ainda dá e tempo. impedi de Fica de te olho lá pra mim, se tem o amar. 7. Se tem o 7. Hoje eu fui te procurar. Você precisa fazer naquele isso. lugar 7. 8. onde você Aleluia. me chamava de pai. Continue a orar e você vai ver Deus salvar. Esperei com tudo 8. que me pediu. Se tem mais alguém aí, Deus mas está você esticando não esse tempo para você. foi. Onde é 8. que você está? Agora preste atenção. Pode continuar cantando, Larissa. Já não ouço mais. Você que está acompanhando ao vivo agora pela internet. Você não tem mais A palavra de Deus diz que tudo que 2 de vós ligardes na terra será ligado no céu. Se estás afastado, se distanciou, se vais à igreja, mas nunca foi para o altar, nunca confessou, escreva seu nome agora nos comentários e diga: eu estou voltando para Jesus hoje. E nós vamos orar por você. Faz isso agora. É agora. Se ainda tem mais alguém, é agora. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar tuas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em teu lugar. Filho, nada